Espírito Santo. O Senhor é tão bom, Espírito Santo. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão doce, tão bom, tão bom, tão bom. Honramos, Espírito Santo. Começa a honrar aí na tua casa a presença do Espírito Santo. Aquele que vem para nos guiar em toda a verdade. Aquele que vem para revelar quem é Jesus para nós. Aquele que vem para dar o testemunho de quem é Cristo. Aquele que vem para revelar o coração do Pai. Espírito Santo. Aquele que veio habitar em nós. Aquele que veio habitar em nós. E hoje podemos caminhar como Jesus. Hospedando a presença de Deus. Te honramos, Espírito Santo. Te honramos, Espírito Santo. Te honramos, Espírito Santo de Deus. Não sei como é que tá o ambiente aí na tua casa, mas para mim aqui tá muito forte. Pai, eu oro agora para que a mesma atmosfera que a gente está sentindo aqui, o Senhor possa trazer na casa de cada um agora em nome de Jesus. O Senhor é tão bom, Espírito Santo. Aumenta a tua presença agora, Pai. Aqui, agora, aqui. Em cada casa, começa a pedir agora. Para que o Espírito Santo de Deus aumente a presença dele onde você está agora. Só peça, Espírito Santo, aumenta a tua presença. Increase your presence, Holy Spirit. Increase your presence, Holy Spirit. We need you more than ever. We need you more than anything. O Senhor é bom, Espírito Santo. Uh. O Senhor é bom. Só concentra na presença do Espírito Santo. Ah. Aumenta a tua presença, Espírito Santo de Deus. Mais um pouco. Mais um pouco. Se você consegue se conectar comigo aí, se conecta comigo. Eu vou tentar dar aula aqui. Eu vou tentar dar aula aqui, mas eu não quero que você perca essa presença. Uma coisa que a gente preza muito no Dunamis é que
O Espírito Santo tem a liberdade de vir e quebrar toda a programação. Vocês dão essa liberdade para o Espírito Santo também? Interrompendo o seu dia? Isso é muito bom. E aí a gente entende o reconhecimento da presença. E hoje eu quero conversar com vocês sobre hospedando a presença. Se você estiver anotando, com certeza você tem aí o material, né? Hosting the Presence, que é o título. Hospedando a presença. Em um livro do Bill Johnson, que é literalmente sobre isso, Hosting the Presence. E ele fala como a gente deveria, se você procurar esse livro, não sei como é que está em português, mas em inglês é Hosting the Presence. Você pode procurar depois no Google aí e ver a tradução dele. É um livro muito bom. Mas eu quero conversar com vocês um pouco. Eu entendo que vocês estão na turma avançada já do sprint. E existe uma coisa para nós que somos líderes. Repete aí comigo, eu não sou qualquer líder. Eu sou um líder na minha esfera de atuação que carrega a presença. Esse é você. Esse é você. Você não é qualquer líder. Líder a gente tem muitos no mundo. Mas agora, a gente não precisa de mais líderes no mundo. A gente precisa de líderes que carreguem a presença. Líderes que hospedem a presença. Eu tenho viajado bastante nos últimos dias e normalmente as igrejas que eu vou pregar, eles me hospedam num hotel. E chegando nesse hotel, o hotel sempre está bem preparado para me receber. Porque é a missão deles hospedar as pessoas que estão vindo. O quarto está bonito, está limpo, está pronto para alguém ficar ali. Eu quero propor para você que você é essa habitação onde o Espírito Santo antes não podia habitar porque estava suja, estava cheia de pecado. Estava cheia de coisas que não agradavam a Deus. Essa habitação não estava bem preparada. Mas aí veio aquele que é o gerente do hotel, o gerente da habitação, o Senhor Jesus. E ele veio e nos limpou de todo pecado. Ele nos limpou de toda impureza, deixou a cama limpa, deixou a cama adornada, deixou o nosso interior limpo para que o Espírito Santo pudesse habitar. Para que o Espírito Santo pudesse se sentir confortável. E eu quero falar isso para você. Sinto de falar isso agora. O Espírito Santo se sente confortável com você. Não por você, mas porque Jesus vive através de você. O Espírito Santo ele está confortável. Ele se sente confortável. E eu quero que você hoje mentalize isso e entenda. Mude a tua cabeça, a tua mentalidade de uma vez por todas. Porque uma vez que você entende que você é a habitação do Espírito Santo, você começa a caminhar de uma outra forma. Você começa a se mover de uma outra forma. Eu poderia entrar aqui. Vocês têm o material, né? Vocês receberam o material? Tá, eu poderia entrar aqui no Antigo Testamento sobre os hospedeiros da presença, né? Os hospedadores, assim seria. Não sei como falar isso em português.
Os anfitriões da presença, obrigado. Você tem o Antigo Testamento, você tem os reis e os profetas, né? E eles eram cheios da presença de Deus, os juízes também. A gente tem o exemplo de Sansão, Gideão, tem exemplo de tantos homens e mulheres na Bíblia que foram cheios do Espírito. E no Novo Testamento você tem Jesus, que quando a Bíblia fala e Jesus veio habitar entre nós, aquela palavra ali é a palavra tabernáculo. Quando Jesus veio para habitar entre nós, a palavra correta seria ele veio tabernacular entre nós. Ele veio trazer a representação do que era o tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento. E depois o tabernáculo de Davi. E a Bíblia fala que nos últimos dias o tabernáculo de Davi seria restaurado. E quando a Bíblia fala do tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento, ela está falando sobre... a última aula que a gente teve foi sobre o quê? Perdão? Ah, que legal. Sobre o tabernáculo de Moisés. Então, que bom que eu estou entrando aqui sem saber o que vocês falaram. Bom que vai ajudar vocês. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, a Bíblia fala que o povo se levanta com tanta alegria e tanta generosidade que Moisés tem que mandar parar o povo de trazer as coisas. O tabernáculo, vocês lembram disso? Chegou um momento que Moisés virou, para, porque já tem muita provisão. Quão bom seria isso hoje, né? Que os pastores mandassem as igrejas parar de trazer, porque era muita generosidade, né? Eu, como pastor local, ia gostar disso. Eu não precisasse pedir, ficar falando oferta, ensinando. Não, o pessoal já vem com generosidade. Mas quando... Aqui é muito bom que você entenda que a tua generosidade prepara um lugar para a presença de Deus. Porque a generosidade do povo foi para preparar um lugar onde Deus pudesse habitar. Vocês sabiam disso, né? Foi para isso. Então, a tua generosidade, ela tem a capacidade de preparar um lugar para a presença de Deus. Quando o tabernáculo é construído, a Bíblia fala que o tabernáculo foi construído no meio do arraial. No meio do arraial, no meio do acampamento. Por quê? Porque o povo não se reunia ao redor de qualquer outra coisa que não fosse a presença de Deus. Vocês lembram quando Deus vira para Moisés e fala assim: a minha presença vai contigo. E ele fala assim: não, Deus, se a tua presença não for conosco, a gente não se move. Moisés, ele era um portador da presença. Ele era um hospedeiro da presença, um anfitrião da presença. Mas Moisés, entendendo o papel dele de mediador nesse tempo, entre o povo e Deus, ele fala assim: Deus, eu não quero que a tua presença só vá comigo. Eu quero que a tua presença vá com todos. Ele podia muito bem ter falado: beleza, Deus, me leva, vou com você, vai. Eu já sou um anfitrião da presença, eu vou contigo. Mas ele falou: não, não. A presença que eu estou carregando, eu quero que isso se expanda para todo o povo. Faz sentido? A Bíblia fala que eu enviarei meu anjo diante de ti. Ele fala: não, 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 eu quero que a tua presença venha conosco, senão a gente não move. Porque aquele que é anfitrião da presença, ele não guarda a presença só para ele. Ele começa a espalhar essa presença para que outros sejam beneficiados também. Faz sentido, pessoal? Então, trazendo isso para o entendimento do Novo Testamento, Jesus, ele era o tabernáculo. Ele foi o próprio tabernáculo. Então, quando Jesus ele foi o próprio tabernáculo, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, é lindo isso, porque quando Jesus morre, Hebreus fala que o corpo dele era o véu do templo. Vocês lembram disso? Hebreus fala que o corpo de Jesus, ou o véu, era o seu corpo.
Quando o corpo de Jesus foi cortado, com as chicotadas, é como se o véu do templo tivesse se rasgado, para que o Espírito pudesse sair e pudesse tocar cada um de nós, e pudesse habitar em cada um de nós. Faz sentido o que eu tô falando? Então, a Bíblia falando que o véu é o corpo de Jesus, é que Jesus ele precisava ser cortado. Que o Espírito que habitava nele agora tinha que poder sair para habitar em nós. E a Bíblia fala, só uma pergunta, eu tenho até que horas para dar aula? 10h20. 10h20. Tá bom. Eu tô 2 horas antes, você falou 10h20, eu falei, caramba, 3 horas faltam ainda. Tá bom. Até Deus mandar parar, gostei. Tá bom, então vamos embora. Eu tava falando, do véu que é o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que o corpo de Cristo foi despedaçado, assim como o véu. E o Espírito Santo agora sai. Muitas pessoas falam, né, que o véu se rompeu para que a gente pudesse entrar. Concordo plenamente. Mas eu concordo muito mais com a ideia de que o véu se rompeu para que o Espírito Santo pudesse sair para habitar em nós. Eu concordo muito mais com essa ideia. Porque, por mais que eu concordo com as duas, porque a gente pode entrar agora no Santo dos Santos, né? Mas eu também concordo que Deus estava restringido ao Santo dos Santos. E quando Jesus morre, o véu se rompe. Deus agora sai, o Espírito de Deus sai para que ele possa habitar agora nos filhos de Deus, naqueles que são chamados filhos de Deus. E eu começo a pensar que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele vem como uma resposta ao sacrifício de Jesus e à ressurreição de Jesus, para que nós sejamos agora anfitriões da presença, como Jesus foi. Jesus foi o anfitrião da presença. Ele é o principal anfitrião da presença. E o nosso objetivo é ser parecidos com Jesus, para sermos anfitriões da presença. Eu começo a pensar, eu posso entrar em algumas coisas aqui que eu preciso entrar, na verdade eu estou sentindo de entrar. Eu não ia falar sobre isso, eu ia seguir o script da aula, a aula já perdeu o script, só para vocês saberem. Eu estou pensando algumas coisas do material aí, mas eu também estou indo naquilo que eu estou sentindo, tá? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito, não é verdade? Nós somos templos do Espírito. Repete comigo, aí na tua casa, eu sou um templo do Espírito, tá? Se você é templo do Espírito, templo é diferente de igreja. É bom que você entenda isso. Templo é diferente de igreja. Repete comigo, eu não sou igreja sozinho. Não existe a possibilidade de que você seja igreja sozinho. Essa mentalidade de que você consegue ser igreja sozinho, ela vem nada mais como uma resposta fruto de uma soberba, de um orgulho, de um espírito altivo, para que você possa ser o seu próprio dono sem prestar contas para ninguém. Isso está errado. Isso é antibíblico. Então, o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento dos templos do Espírito. Isso é a igreja. A igreja é a Assembleia dos Santos? Sim. A igreja são os chamados para fora? Sim. A igreja é a comunhão dos santos? Sim. A igreja é o corpo de Cristo? Sim. Mas a igreja nada mais é que o ajuntamento também dos templos do Espírito. Então, quando você se junta com alguém que também é templo do Espírito, a igreja está ali representada. Faz sentido? Então, você não é igreja sozinho, você é templo do Espírito. Mas quando você se junta com alguém mais que é templo do Espírito, representação da igreja.
Por isso a necessidade de congregar. E Hebreus também fala isso. Muitos deixaram de congregar. Não sejam como esses. Congrega. Tem que estar junto. Tem que estar perto. Tem que estar com os irmãos da fé. E Jesus, ele era esse anfitrião da presença. Eu concordo que você pode ser um anfitrião da presença onde você andar. Um dos exemplos que está aqui no material, que eu amo esse exemplo, é quando Jesus sai da água e o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, não é verdade? Quantos aqui já tentaram capturar uma pomba? Você já tentou? Eu já tentei, quando eu era moleque. Pra correr atrás e pegava uma pomba. Nunca consegui pegar uma pomba. Alguém aqui já conseguiu pegar uma pomba? Tentando capturar? Tá bom. Por quê? Porque a pomba é um animal extremamente assustado. É um animal extremamente, não vou falar arisco, mas talvez, a palavra correta seria assustado. Você chega perto, ela voa. Você faz uma reação, ela voa. Você não precisa nem chegar perto. Você só faz um barulhinho, ela voa. Tá bom. Olha o exemplo de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio como uma pomba sobre ele. Se você tentasse ou imaginasse, pensasse, tá? O Espírito Santo como uma pomba em cima do teu ombro, com essa característica que eu dei da pomba. Qualquer movimento brusco, a pomba voa. Qualquer movimento que foge um pouco do script que tá para a pomba vai embora. Como você andaria? Então eu tenho que pensar que quando eu ando, a presença de Deus vem sobre mim. Eu sou um anfitrião da presença. E agora o que eu faço? Eu caminho de acordo com o script do Espírito Santo, para não assustar o Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Por isso que a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque se eu sou guiado pela minha tentação, pela minha carne, eu vou assustar o Espírito Santo. Faz sentido? Por isso que a Bíblia fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele está com a gente. E qualquer passo que não seja guiado pelo Espírito foge da linha de filiação a Deus. Faz sentido? Qualquer passo que não é guiado pelo Espírito, pela palavra de Deus revelada através do Espírito, foge do que é o comportamento de um filho de Deus. O Filho de Deus, ou Jesus, e nós agora, em Jesus, que somos filhos também, nós agora caminhamos com o Espírito Santo. Eu lembro que uma vez, vou contar um testemunho aqui, eu tinha 16 anos de idade. Isso foi, vou entregar a minha idade agora, foi há 16 anos atrás. E eu lembro que eu tinha um trabalho, eu saía do colégio, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Antes, na verdade, com 16 eu já tinha um trabalhinho mais legal, mas antes eu tinha outro trabalho. Mas com 16 anos, eu estava trabalhando e o meu trabalho... Tem alguém no Rio de Janeiro aqui? Tá. Antes, o meu trabalho era entregar lentes de contato no Rio de Janeiro. Sou carioca. Já perdi muito do sotaque. Eu sou nascido no Rio, Rio mesmo. Não sou de Niterói, não, sou do Rio. Mas, enfim, eu lembro que o meu trabalho era entregar lentes de contato em óticas. E eu lembro que, quando eu fui batizado no Espírito, eu comecei a orar em línguas, a minha mãe falava assim para mim, ora em línguas o tempo inteiro. O tempo inteiro.
O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu lembro que eu entrei numa ótica, já voltando para casa, eu morava na Tijuca, Rio de Janeiro, e eu lembro que tinha uma ótica perto da minha casa, e eu entrei nessa ótica. E eu ia orando em línguas o tempo inteiro. Quando eu entrei nessa ótica, eu fui entregar a lente de contato. Eu dou a lente de contato para a mulher e dou o papel para ela firmar, para ela assinar, perdão. Quando eu dou a lente de contato na mão dela, ela tocou a minha mão, tocou, assim, pum, só tocou. Tinha 16 anos. Ela começou a chorar, 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 chorar. Eu falei, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada com essa mulher. Não sei o que tá acontecendo. Eu tinha 16 anos, não tinha falado. Ela falou assim, ó, moça, tá aqui, ó, só tô entregando essa lente de contato que você... Não, não, moça, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ela falou assim, alguma coisa tá me tocando e eu não sei o que que é. Eu sei que quando eu toquei a tua mão, alguma coisa me pegou de eletricidade. E eu tô com os olhos abertos, eu consigo ver 3 fachos de luz atrás de você. E a presença de Deus, nesse momento, começou a invadir o lugar. E aí eu entendi, era a presença de Deus. Depois disso que eu fui entender que era a presença de Deus. E eu comecei a falar, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Eu não sabia, eu nunca, nem sabia que isso podia acontecer. E eu lembro que isso marcou a minha vida. Naquele momento, aquela mulher entregou a vida dela para Jesus. As outras 2 atendentes que estavam lá trabalhando entregaram as vidas delas para Jesus. E meu pai, depois, que era um dos vendedores da loja, da empresa de lente de contato, o meu pai e a minha mãe depois fizeram o follow-up com eles na vida no Evangelho. E eu falo isso não por minha glória. Eu já passei, já tenho algumas experiências. Essa talvez foi a primeira, mas eu tenho outras experiências também. Porque eu acho assim, eu acredito que quando a gente vive uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, os lugares que a gente anda vão ser impactados pela presença de Deus, que está com você, que você está sendo um anfitrião da presença, que você está sendo essa casa adornada, limpa, preparada. Vocês lembram quando a Bíblia fala que quando um espírito imundo sai de um corpo? Vocês lembram disso? Que a casa fica preparada e adornada. E se nada é preenchido, se aquele espaço ali não é preenchido, o espírito volta com outros 7. Não é verdade que isso é só Bíblia? Tá bom. E se eu proponho para você que talvez a casa que foi adornada por Jesus, porque toda maldade, todo espírito imundo saiu de você. Só que agora você precisa preencher com alguma coisa a mais, que é o Espírito Santo de Deus. E manter essa casa adornada, limpa, pura, para que o Espírito Santo continue habitando ali dentro. Faz sentido o que eu estou falando? E eu oro, uma das minhas orações é para que, perdão, é para que cada um de nós, nos nossos ambientes, na igreja, a gente vai sentir. Porque é muito templo junto, né? Muito templo do Espírito junto. E se tá todo mundo caminhando em santidade, a presença de Deus vai vir com tanta violência que vai jogar todo mundo no chão. Acabou. Isso vai acontecer. Mas agora, e se eu digo que essa mesma presença que você está carregando no dia de domingo, quando você vai para a igreja, orou toda semana, tá lá, essa mesma presença, você agora leva para dentro do teu escritório. Essa mesma presença, você leva agora para dentro da tua universidade. Essa mesma presença, você leva agora para dentro do teu local de trabalho. Você leva essa presença para tua empresa. Você leva essa presença para os lugares onde você anda. E você começa a andar na rua e as pessoas começam a ver que tem uma coisa diferente com você. Porque é alguma coisa que elas não sabem explicar. E até os demônios começam a se sujeitar no meio da rua a você. Você já passou por isso? Você está andando e um espírito maligno manifesta só por você passar? Isso aconteceu comigo há 12 anos atrás. Quando eu entrei no jejum doidão, 40 dias só na salada. No 10º dia eu passava na rua, no metrô no Brás, e os demônios começavam a pular. Sai daqui!
Eu já pegava o maluco, expulsava o demônio e levava para dentro da igreja que eu era pastor e vamos dar um banho nesse cara aqui, vamos cuidar dele, vamos pastorear e não sei o que, não sei o que. O cara aceitava Jesus, confessava o Senhor Jesus como o Senhor dele. E, bom, é esse tipo de coisa que tem que acontecer. É esse tipo de coisa, porque é a presença de Deus. É a presença de Deus. Pessoal, se tem alguma coisa que eu posso falar para vocês, assim, hoje eu moro fora do país, eu não moro no Brasil. Já fui embora quase 7 anos, são 6 anos e meio já morando aqui no Equador. Eu sou casado com uma equatoriana e uma das coisas que desde quando a gente casou, desde antes de casar, a gente já fazia isso, a gente ligava um para o outro, orava, pedia a presença de Deus e ia dormir. Até hoje é assim. E é tão impressionante ver os testemunhos, tanto da minha esposa como meus, de quando a gente às vezes entra num lugar, o espírito, o negócio está tão ruim, mas quando a gente entra, a presença de Deus muda tudo. Seja no ambiente de governo, quando a gente entra para resolver alguma coisa, seja na academia, quando a gente vai treinar, seja em qualquer lugar que você entra, no mercado, orar por uma pessoa, a presença de Deus flui de você. Não tem como não fluir. Não tem como. Vai fluir. Vai fluir azeite. Vai sair o óleo. Porque você está sendo um bom hospedeiro da presença, tá certo? Um bom anfitrião da presença. Você está sendo uma pessoa que está hospedando a presença de Deus corretamente. Você é uma pessoa que está cuidando do templo que o Espírito está habitando. Você é uma pessoa que está entendendo que o Espírito Santo é como uma pomba que está aqui no teu ombro. E você vai andando e você faz um mínimo movimento brusco, o Espírito Santo se assusta. Não, não, volta aqui, Espírito Santo. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou andando de boa, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não estou falando isso para colocar medo de que o Espírito Santo vai embora a qualquer hora. Não é isso. Mas agora, eu estou colocando, a minha intenção também é trazer temor do Senhor. O temor do Senhor. Porque quando a presença vem, a presença cria temor. Temor não é medo. Temor é o seguinte. Vou usar essa imagem que eu uso. Eu não traio a minha esposa não por medo de perdê-la. Eu não traio a minha esposa simplesmente pelo fato porque eu quero proteger o meu relacionamento com ela, porque eu a amo mais que tudo, só não mais que Jesus. O temor, ele protege o relacionamento. O temor não te deixa com medo. O temor é uma proteção. Faz sentido o que eu falei? Aí ele falou que não traz a esposa dele por medo. Não, não. É claro que eu tenho o meu respeito e o meu temor à palavra de Deus. E porque eu amo a minha esposa, eu fiz um voto com ela, é com ela e ponto. Não é com mais ninguém, é com ela. E ela comigo. Mas o que eu quero propor é que o temor são os guarda-reios que protegem o relacionamento. E para você proteger a presença de Deus que está com você, você vai ter que dar os teus passos e entender como o Espírito Santo quer que você viva para você proteger a presença dele com você. Faz sentido o que eu estou falando? Eu lembro que quando eu tive um encontro com a presença de Deus, isso foi quando eu tinha 16 anos, 2008, 15 anos atrás. Lembro até hoje, 4 de janeiro de 2008. E foi interessante porque eu lembro que o Espírito Santo virou para mim e falou assim: você não vai escutar música secular. E eu virei para o Espírito Santo e falei: mas eu sou músico, Espírito Santo. Eu tocava na noite, eu ganhava dinheiro já, desde os 14 anos eu ganhava dinheiro com música. E o Espírito Santo virou para mim e falou assim: não. E eu falo assim: mas Espírito Santo todo mundo escuta, por que eu não posso escutar? O Espírito Santo era igual uma mãe, sabe? Eu falo assim: não é porque todo mundo pula da ponte que você vai pular. Quantas mães já falaram isso para vocês aqui? Não é porque todo mundo faz o que você vai fazer. O Espírito Santo fala para mim assim: você não vai escutar porque eu preciso tratar alguma coisa dentro de você.
para você proteger a presença dentro de você. Porque de alguma forma a música secular para mim era uma idolatria. Eu ganhava dinheiro com isso. Famoso você não é todo mundo, exatamente. Exatamente. O Espírito Santo fez um tratamento comigo, dentro de mim, durante quase 8 anos, sem escutar música secular. Para todo mundo, eu via todo mundo escutando, eu na minha forma, entendeu? Eu saía de perto. Porque era a minha forma de proteger a presença do Espírito Santo em mim e proteger aquilo que ele tinha derramado. Para as outras pessoas talvez não fazia sentido o que eu estava fazendo, mas para mim fazia sentido. Faz sentido? O Espírito Santo às vezes vai falar com você para fazer umas doideiras, para proteger a presença que é só para você. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes que o Espírito Santo pede algo para nós, a gente pensa que é para todo mundo. E quando a gente começa a impor aquilo que o Espírito Santo propôs para nós, para todo mundo, a gente começa a se tornar legalista. Porque a forma que o Espírito Santo propôs para você não é a mesma forma que ele propôs para tal pessoa, é para você. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje, eu estou maduro o suficiente que se eu escutar uma música secular, isso não vai me afetar. Agora, eu paro intencionalmente para escutar? Não, mas se eu escutar também não vai acontecer nada, porque eu já cheguei numa maturidade espiritual, isso não vai afetar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Lá atrás ia afetar. Lá atrás eu ia ser conduzido a um lugar de pecado. Lá atrás eu ia ser conduzido à minha vida antiga. Lá atrás, faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Então, talvez para as outras pessoas, o que você está fazendo não é natural, não é normal, mas você está fazendo pelo compromisso que você tem para proteger a presença de Deus com você e através de você. Faz sentido o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Tá ajudando vocês? Então, vamos lá. Qual que é o impedimento para você deixar de ser um anfitrião da presença de Deus? Repete comigo, cauterização da mente. Eu gosto muito de falar sobre Judas, quando Judas roubava o dinheiro de Jesus. Vocês lembram disso? Na Bíblia, que Judas ele roubava o dinheiro de Jesus. Mas mesmo assim, Judas, ele era o responsável pelas finanças de Jesus. Eu imagino Jesus recebendo uma oferta, pegando esse dinheiro e levando para Judas. Judas, cuida aqui! Judas pegava o dinheirinho dele, Jesus, né? E roubava uma partezinha, colocava no bolso. Aqui. A Bíblia fala que Jesus sabia que Judas era ladrão, não é? Só que agora, qual que foi o problema? O problema foi que Judas pensou que porque o juízo ou o castigo de Jesus não vinha na vida dele porque ele estava roubando, é porque Jesus estava aprovando o que ele estava fazendo. Então, eu imagino que cada vez que Jesus levou uma bolsa de dinheiro para Judas, que era a oferta que as pessoas davam para ele, para Jesus, né, para o ministério de Jesus, era uma chance de Judas não fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Mas Judas pensou que porque não tinha castigo sobre a vida dele, ele pensou que era uma aprovação que Jesus dava para a atitude equivocada dele. E muitas vezes, porque nós não vemos juízo, castigo, nós pensamos que Deus está provando o nosso pecado. Faz sentido?
que a mente fica cauterizada. De tanto fazer o mesmo, e não ver nenhuma consequência do meu pecado, eu penso que Deus está aprovando o meu pecado. Faz sentido, pessoal, o que eu tô falando? Então, não deixa a tua mente ficar cauterizada. Não deixa. Não deixa. Vou terminar agora, tá? Efésios 5 fala o seguinte: por essa razão, não, eu tô lendo o versículo 17 ao 19. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Repete comigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Posso melhorar isso aqui um pouquinho? Vocês lembram daquela mulher que derramou perfume aos pés de Jesus, né? Lembram disso? Tá. Alguns discípulos começaram a reclamar dessa atitude. Poderia ter dado isso aqui para os pobres, vendido, não sei o quê, não sei o quê. E normalmente quem reclama é quem não dá, né? Então, vamos deixar isso aqui para uma outra conversa. Mas normalmente quem muito critica não faz nada. Então, essa mulher derrama um azeite, um perfume caro aos pés de Jesus. Os discípulos que passaram com Jesus 3 anos nunca tiveram uma atitude como essa. Então não é só sobre caminhar com Jesus. É sobre caminhar e sobre honrar a presença de Jesus. A única que honrou a presença de Jesus naquele dia foi aquela mulher. E a Bíblia fala 3 coisas sobre ela. Número 1, ela fez para me ungir para minha morte, para minha sepultura. Número 2, a Bíblia fala que a história dela ia ser contada onde o evangelho fosse pregado. Saiu quase em espanhol aqui. O evangelho fosse pregado. E 3, a Bíblia fala que quando ela derrama o perfume, o cheiro, a fragrância do perfume pega toda a casa. Porque ela foi uma anfitriona da presença. Anfitriã, perdão. Ela foi uma anfitriã da presença. E quando ela derrama reconhecendo a presença de Jesus naquele lugar, o cheiro do perfume pega na casa inteira. E todo mundo na casa sabia que era ela que estava honrando a Jesus. Podia ter alguém na cozinha fazendo pão lá. Essa pessoa ia saber que alguém estava honrando a Jesus porque o perfume pegou a casa inteira. Quando você honra a Jesus e reconhece a presença de Jesus, é impossível que o ambiente não seja contaminado ou contagiado pela tua honra e reconhecimento à presença dele. Qualquer ambiente pode mudar. É só simplesmente você reconhecer a presença de Jesus. E tem aqui um exercício prático que eu vou dar para vocês para exercitar. Pega o teu celular e coloca 5 alarmes durante o teu dia. Para você parar por 30 segundos.
fechar os teus olhos e reconhecer a presença de Jesus onde você está. Até que isso se torne um hábito. Porque você pode estar no maior ativismo do teu dia. Para 30 segundos. Senhor Espírito Santo, vem sobre mim. E espera. Respira profundo. E ele vai vir. E você vai começar a reconhecer ele em todos os seus caminhos. Faz sentido? Ok. Tem alguma pergunta para fazer? Para terminar a aula? Pode mandar aqui no meu WhatsApp, por favor, talvez a pergunta. Como cultivar o zelo pela presença de Deus num grupo mais tradicional e com pouca intimidade com Deus? Tá, vamos lá. Talvez vocês não sabem isso, eu nunca contei, só se você me conhece pessoalmente, mas eu fui pastor de uma igreja muito, mas muito tradicional em São Paulo. Antes de transicionar para, na época, Monte Sião. E eu lembro que a igreja que eu fui pastorear era no bairro de Pinheiros. Perdão, minha garganta, já dei tantas aulas hoje, eu tenho mais uma reunião depois dessa, então eu tô meio, a garganta já foi meio pro brejo aqui, mas vou até o final. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz na igreja que eu pastoreava nessa época, eu era o segundo pastor, tá? Dessa igreja. E eu lembro que a igreja não se movia no espírito, não sabia reconhecer a presença de Deus. Eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive de pregar foi 2 meses depois de eu ter chegado lá. Daí, eu falei assim, eu vou honrar a presença do Espírito Santo. E eu vou ensinar sobre o Espírito Santo. Eu preguei sobre o Espírito Santo naquela noite. E quando eu preguei sobre o Espírito Santo, eu chamei as pessoas para frente para quem queria um toque do Espírito Santo. Tinha mais ou menos 60 pessoas na igreja. Das 60, umas 10 vieram para frente. As outras 50 ficaram meio reticentes e ficaram meio suspeitosas, assim, suspeitando o que ia acontecer. Quando eu começo a orar, que eu imponho as mãos, às 10, no mesmo momento, pum! Nem toquei nessas pessoas. Começaram a cair. Tá. Quando eu fiz isso, das 50 pessoas que ficaram no banco, 40 vieram para frente e 10 foram embora. Então as 40 vieram e as 40 no chão. A gente terminou o culto uma bagunça, assim, boa. Uma igreja tradicional, muito tradicional. E isso foi um culto. Daí, na mesma semana, a pastora principal me chama para conversar. Ela fala assim, Daniel, você não vai mais pregar nos próximos 3 meses, porque você causou uma baderna aqui na igreja. Aí eu virei para essa pastora e falei, pastora, não tem problema. Só estou falando aqui que a senhora não reconhece o Espírito Santo. Então, tá bom, não tem problema. 3 meses depois, os que foram tocados pelo Espírito Santo, e nesses 3 meses, eles queriam entrar na minha sala de escola dominical que eu dava aula. Não na aula dela, não na aula de mais ninguém. Na sala, era na minha aula, porque o Espírito Santo entrava. Foi tanta pressão que a pastora falou assim, volta a pregar, me deu o microfone. E eu voltei a pregar depois de 3 meses. Tá, então, como cultivar o zelo pela presença de Deus? Num grupo mais tradicional. Eu diria o seguinte, ora e pede para o Espírito Santo se mostrar na forma mais pura, mais doce. E depois ele vem com a questão do fogo, né? Da chapaceira. Mas que as pessoas possam primeiro reconhecer a presença de Deus. Entender que a presença de Deus é real e ela se manifesta. Vou dar um outro exemplo. Esse fim de semana, domingo, eu estava numa outra cidade pregando, estava em Guayaquil. E a igreja que eu fui pregar, o pastor, ele queria muito conectar comigo, só que ele não cria no mover do Espírito Santo, tá bom?
Só que ele me levou pra pregar. Ele falou assim, cara, eu falei, cara, brother, eu sou teu amigo, mas você levou a pessoa errada, eu acho. Mas não tem problema, vou pregar. No meio da pregação, eu paro a pregação e eu senti o Espírito Santo falando assim, eu vou tocar essas pessoas de uma forma suave. Eu falei, ok, Espírito Santo. Eu parei a pregação, eu falei assim, fecha teus olhos, só coloca a mão assim como quem recebe. E eu falei assim, vem Espírito Santo. Esperei uns 15 segundos. Silêncio. Sabe quando fica aquele momento meio esquisito? 15 segundos. A presença de Deus começou. Tá, tá, tá. E uma pessoa começa a chorar lá no fundo. Uma igreja que tinha mais ou menos 800 cadeiras. Tinha umas 400 pessoas no culto. Uma pessoa lá no fundo. E começa uma choradeira. Espírito Santo. Pá, tá, tá, tá. Do nada, uma mulher e começa a pegar outras pessoas. Tá, 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 tá. Eu falei, meu Deus, esse cara nunca mais vai querer falar comigo. E eu nem fiz nada. Eu só falei, Espírito Santo, vem. Ensinei as pessoas nesse momento a fechar os olhos e só reconhecer a presença do Espírito Santo. E ele veio. Faz sentido o que eu tô falando? Eu faria isso. Agora, ora bastante e jejua bastante pela tua comunidade. Número 2. Investir em minha cura interior. Pode me desenvolver como anfitrião da presença de Deus? Claro que sim. As tuas emoções, o Espírito Santo pode usar as tuas emoções. Ele pode agir através das tuas emoções. Mas agora, as tuas emoções também podem te distanciar do reconhecimento da presença de Deus. Se você é muito ansioso, você vai provavelmente ficar ansioso todo o tempo inteiro, e não vai entender o que o Espírito Santo está fazendo. Então, com certeza, a cura interior é sempre bom investir, pessoal. 3. Quanto ao ouvir música secular, impactou negativamente no seu dom para a música? Você está falando, só para entender essa pergunta aqui, isso aqui era antes ou depois do Espírito Santo ter me ter pedido para eu parar de ouvir? Só para eu entender se é a questão musical. Tá. Sim, impactou. Impactou. Impactou ao ponto de eu conseguir ganhar dinheiro com isso. Impactou também ao ponto de eu ter um amigo uma vez que eu levei ele para a igreja e ele estava ouvindo a banda da igreja tocar. E aí no final do culto ele vira para mim e fala assim, ô Dani, seu Deus é grande? Eu falei, pô, agora eu vou evangelizar esse cara aqui, né? Ele não era crente, não. Aí ele falou assim, claro que meu Deus é grande, cara, ele é muito grande, ele é o criador do universo, ele é o Deus todo-poderoso. Ele falou assim, pô, se o teu Deus é grande, por que vocês oferecem essa música horrível pra ele? Essa técnica musical. Eu ofereço algo muito melhor no bar. Eu falei, então eu vou estudar. Então eu decidi estudar e ser um bom músico. Muita coisa, sim, eu aprendi com a música secular, mas eu também fui muito diligente com o dom, com o talento, tá bom? Acho que é isso. Vamos terminar? E que honra estar com vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês entendam o ser anfitriões da presença, hospedar a presença de Deus. Pratica muito Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto. Fica no teu quarto lá. Cara, você consegue ficar lá no teu quarto. Uma meia horinha, você consegue. Só concentrado na presença de Deus. A Bíblia fala que aqueles que buscam Deus no secreto, Ele recompensa no público. Não é verdade? Então deixa eu orar por vocês. Senhor Deus, eu oro agora para que cada um que está aqui possa ser um anfitrião da tua presença. E nós possamos saibamos como hospedar a tua presença, Senhor Deus. Somos essa habitação que está completamente preparada. Pai, eu oro agora que as nossas experiências sejam aumentadas, que onde a gente entre, a tua presença mude completamente os ambientes através da nossa vida. E Pai, a gente ora para que o teu Espírito se mova com liberdade nas nossas vidas e através de nós.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês. Tá bom? Eu espero vê-los presencialmente algum dia no Brasil. Tchau, tchau. Deus abençoe.